Irmãos, eu visitava uma senhora que era de nossa igreja. Quando eu he sido ordenado pastor, eu tinha há muitos anos, 25 anos, para mais um pouco. Era a minha primeira igreja em Rio. E eu visitava sempre uma senhora que era membro de nossa igreja. Todavia, seu marido, companheiro, não participava conosco. Era destes homens, as mulheres são da igreja, ele é um simpatizante do evangelho, se iba quando eram fiestas em la igreja, pero não era uma pessoa que participava de hecho das atividades da igreja. Sempre que eu me iba a visitar-lhe, eu aproveitava a oportunidade para predicar a ele a palavra de nosso Senhor. E a prédica era, no final, ele sempre me dizia: vamos ver o que se passa comigo. Sempre echando sua salvação para depois, lançando a ideia da salvação para depois. Depois que eu muera, vamos ver o que se passa com minha vida. Se me foi para um lado, para o outro, e eu sempre lhe explicava: não ter que deixar para depois, nem para amanhã, digo Jesus, há que ser hoje. Há que ser hoje, não é nem por venir, nem amanhã, há que ser hoje, eu lhe dizia. Pero sempre com uma ideia, quizá a força, a eternidade, o universo, sempre com uma ideia de um Deus impessoal. Impessoal? Impersonal. Sempre com a ideia de um Deus impersonal. Como escuto muito acá em Uruguai também. La divinidad, el Dios, para los uruguayos, y muchos son, el universo, una fuerza, una energía y no un ser personal. Y yo siempre le explicaba, no tener que poner tu esperanza para la salvación para el después, ni para el acaso, destino, universo o lo que sea. Tu salvação tem que estar em Jesus, nosso Senhor e Salvador. Como acá no texto que hemos leído, hermano. A sanação para este homem acá no texto estava em um estanque onde supuestamente um ángel bajava, descendia para mover a água. E ele se fijou 38 anos en este estanque, com a esperança de que este ángel que vai bajar e eu vou ser sanado por este estanque, por las águas que estão acá. Quantos não estão assim hoje também? A ver, no texto, hermano, mira que Jesucristo se foi a Jerusalém, disse a Bíblia, em uma das fiestas de los judíos, não sabemos bem qual era, eram 3 las grandes fiestas de los judíos. Había la Pascua, donde falleció, donde murió Jesucristo por nosotros en la cruz. Había la fiesta del Pentecostés, estoy bien, ¿verdad? La fiesta del Pentecostés, que era la fiesta donde había un movimiento más grande, porque já era cerca del verano para ellos, então era mais fácil para el viaje, e final del año havia la fiesta de los tabernáculos. Eram 3 grandes fiestas anuais religiosas para os judíos, e Jerusalém se quedava cheia, com muitíssima gente. E a Bíblia nos diz que mais que uma vez, em los 3 anos de ministério público de nosso Senhor, ele se foi a Jerusalém en estas fiestas. En especial, Juan nos diz de Jesucristo passando por estas fiestas para celebrar a nosso Senhor e assim predicar o evangelho del reino. E em Jerusalém, hermanos, havia uma puerta chamada Puerta de las Ovejas, e estava assim um estanque de água chamado Betesda. Por que havia um estanque de água em Jerusalém? Hermano, há que pensar que em Jerusalém não há rio. Não há um rio que passe dentro de Jerusalém. Jerusalém se queda em uma montanha alta. Não há um rio que passe dentro da cidade para que se possa sacar água. E há que acordar, que temos que ter em consideração que é um local onde não há tanta água, quase deserto. E em uma montanha, por supuesto, haviam o que eu vou dizer que são minas de água. Como se vão dizer, irmão? Donde sale fuentes de água, pode ser, não é verdade?
Manantial, es verdad. Habían, por supuesto, alto de la montaña, manantial de aguas. Lo que hicieron los judíos, hicieron un estanque con estos manantiales. Es una ciudad con muros, es complicado salir por afuera para un pozo, era una ciudad más grande. Entonces, había un gran estanque, como está hasta hoy. Si tú te vas a Jerusalén, este estanque de Bethesda está allá hasta hoy. Eram grandes estanques de agua, donde la gente se iba para bañarse e para beber el agua também. Se banhava assim, se bebia el agua de la misma maneira, donde se banhava, era a maneira de eixos. E havia, este estanque de água estava cerca de la puerta de las ovejas. Haviam algumas puertas em Jerusalém. E dentre as puertas havia uma que se chamava Puerta de las Ovejas. Por quê? Porque havia um mercado de ovejas assim. E por que era importante haver um mercado de ovejas assim? Porque as ovejas eram levadas para o sacrifício no templo. Há vezes que a gente venia do interior sem uma oveja, pero venia com a plata. E no mercado de oveja compravam a oveja que era sacrificada no templo. Ah, pobrecita de la oveja. Esperar, meu irmão. La oveja primeiro servia de alimento para os levitas, que não tinham terra para plantar. E la oveja simbolizava, sin mancha, el Cordeiro Santo, que iba a morrer por ellos, como morreu por nós, Jesucristo nosso Senhor. Desde aí compreendes. Porque o texto bíblico disse que haviam neste lugar tantos corros, paralíticos, ciegos e uma grande multitud. Esta grande multitud de paralíticos, ciegos, corros, primeiro, estava aqui porque queria limosna. Eles não podiam trabalhar. Corros, ciegos, paralíticos não trabalhavam. Dependiam da limosna, da boa vontade da gente. Como era um local de grande movimento, porque a gente se ia para a água, para tomar água e para sacar água do estanque. E aún havia o mercado de ovejas com muita plata, assim, os ciegos, corros e paralíticos se quedavam assim para receber a limosna da gente, em especial quando há fiesta. Vós que sois do interior, já sabeis que em cidades pequenas, quando há festas religiosas, vas a ver uma multitud de mendigos, de drogados ou de outros esperando a limosna. Se tu eu passo por la feria acá, movimento, feria, e muita gente aqui esperando a limosna, a ajuda de outros. E neste caso acá, muitíssimo de estos. Pero havia uma outra questão também. Este estanque se chamava Bethesda, que significa Casa de la Misericórdia. Bet é casa, e a palavra em hebreu de misericórdia junto com Bet, Casa de la Misericórdia. E a ideia que eles tinham que havia um movimento de água no manantial. E a gente era tão supersticiosa que interpretavam que este movimento de las aguas significava um ángel que bajava de los cielos para mover el agua. E o primeiro que saltar achar no agua iba a ser sanado. Pero pastor, me parece que está... Esperar, meu irmão. O versículo 4 é uma inserção. É como uma nota explicativa para que tu compreendas. Em los originales mais sérios, este versículo 4 não está. Ele entra cá, pero não é da palavra. Irmão, eu considero como uma nota de explicação para que tu compreendas de lo porquê havia tanta gente que descendia. Porque pensavam que um ángel venia e agitava el água. E o primeiro que entrasse no água ia ser sanado. Hermanos, por que eu não creio que era um ángel que descendia? Primeiro, porque havia um movimento natural del água, irmão. Era um manantial. Se já te acercastes a um manantial, é natural. Há burbujas, há movimento natural,
del agua. A la medida que a gente saca, vai entrar mais água. Há alguma classe de movimento natural del agua, deste água cá, em um estanque, abastecido por um manantial. A grande questão é que a gente é muito supersticiosa. Há que acordar que quando o povo estava no deserto com víboras, o Senhor le dijo a Moisés para construir uma serpiente e poner a serpiente no madeiro. E a gente le iba a mirar a serpiente e se iba a ser sanado de las víboras que vinieron sobre ellos. Era a serpiente o objeto de madeira que estava, que sanava? Não, era o Senhor. Lo que se dice na Bíblia mais adelante, que en el tiempo de los jueces, a gente começou a adorar a serpiente construída por Moisés e chamavam de um nome, se eu não estou equivocado, Nustaru, algo assim. Era o nome da serpiente, está em los textos bíblicos. Ou seja, uma coisa que era simbólica se volvió superstição para a gente. E a gente já não mais adorava ao Senhor que les havia sanado, sino o objeto construído por Moisés, a víbora construída por Moisés, que passou a ter um nome, Neustan. Imagínate a gente, no Neustan, eu me postro, Neustan. Era um objeto criado por Moisés, como um símbolo dado por Deus, pero a sanação era de nosso Senhor. E a gente passou a adorar o próprio objeto. Mira como a gente é supersticiosa. Aún em los dias de hoje, a gente adora pirâmides, triângulos, cristales e outros objetos impersonais. Sempre transformando essa ou outra coisa como se fuera um objeto que les va a traer sanação ou salvação. Porque eu não creio que isto acá era um ángel que descendia de los cielos, hermanos, sino só uma nota explicando a superstição de la gente. Me explico mais. Primeiro, porque a gente é supersticiosa. Era natural o movimento das águas. Segundo, não é a maneira como atua, como obra nosso Deus. Pensa cá comigo, nós que conhecemos as Escrituras Sagradas. El Senhor achá em los cielos, mirando los cojos paralíticos achar abaixo, e o Senhor se disfrutando lá em cena. Vete, agora tu vês ángel, e o ángel vai descender do céu e vai mover o lago, e o Senhor vai quedar se achar mirando. Vamos ver quem vai ser o primeiro que vai bajar. Não é a maneira como atua nosso Senhor. Además, estimulando esta maneira supersticiosa de sanação. Não é assim, desta maneira que sana nosso Senhor. Tanto que, e agora tu vas a compreender melhor, porque era tão solamente uma superstição da gente. Chegou Jesus Cristo aqui, naquele lugar. É o Senhor quem sana, aquele que dá a salvação. E havia um outro personagem, este anônimo, versículo de número 5. O homem estava aqui já há quantos anos, irmão? Disse aí o versículo 5. 38 anos enfermo. Hacía 38 anos que sua mirada estava em um manantial de água, com um supuesto ángel que iba a descender, bajar para mover el água. Mira quantas pessoas não se quedam 38, 40, 50 anos creyendo em coisas que não podem sanar nem salvar. Metem sua fé, ponem sua fé, alçam sua fé em coisas impersonais, inexistentes e que não podem brindar salvação, sanação. É gente, como eu te dije, que busca cristales, horóscopo, universo, nuvem, sol, estrelas, lo que sea, como se estas coisas impersonais pudiessem generar qualquer classe de resposta. Não, este acá se quedou 38 anos
enfermo. Y unos cuantos acá en esta situación. Y la situación de este hombre era tanta que mirame acá el versículo de número 6 y me vas a comprender. Porque no era, de hecho, un ángel. Quando Jesus lo viu acostado e supo que se llevava já muito tempo assim, lhe dijo: ¿Quieres ser sano? Hermano, parece uma pergunta sem sentido. El hombre hacía 38 anos que estava enfermo. Hacía anos en esta situação tenebrosa, mirando um água. E era cojo, não podia barrar en el lago, ou seja, suas esperanças se iam. Quem me vai barrar en el agua? Como eu vou ser sanado? Se fuera de hecho um ángel, a primeira resposta de Jesucristo era: esperame que eu sei quando vai venir el ángel. E eu te vou a venir. São 12 apóstolos. 12 hermanos. Rápido iam a meter el hombre en el estanque. Quando Jesus dijera: vení ángel, agora, eu já lhe ries, este acá. ¿Dónde está el ángel? ¿Dónde está a superstição destas pessoas? Se fuera, de hecho, o Senhor já ia poner el hombre assim, com os 12 apóstolos, e ia poder venir ángel. Agora es este acá. El Senhor le perguntou: ¿Quieres ser sano? Era uma pergunta para estimular a fé. Porque, por supuesto, sabia el Senhor a resposta. Pero mira el versículo 7. ¿Cuál ha sido la respuesta del hombre? Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El hombre estaba delante del sanador, Jesús. El hombre miraba al Señor de la vida, Jesús. Y su única respuesta es un agua sucio. Es un agua sucio que está allí, que ele pensa que ele vai sanar. Quantas vezes nós estamos, quanta gente não está delante de Jesus, cara a cara, passa toda uma vida como simpatizantes do Evangelho, escutando o Evangelho, cara a cara com o Senhor, pero aún com a mirada em coisas que não podem sanar, como este agua sucio acá, que não pode generar salvação. E o homem, sua única mirada era para o estanque. E o sanador estava delante de ele. Que tristeza, hermanos. Quantos não estão nesta mesma situação deste paralítico, deste cojo acá? E, además, era um homem solitário. Onde estava sua família? ¿Dónde estaban sus amigos para meterlo en el estanque? ¿Dónde estaba su familia? Este hombre estaba solitario, sin gente, sin familia, sin amigos, con una única esperanza, el estanque de agua. Es desde ahí que yo pienso, hermanos, que el Señor de hecho tiene sus elegidos. Porque pensar acá conmigo, ¿cuántos cojos y paralíticos haviam acá? E ciegos. E a Bíblia diz que Jesucristo só sanou este acá. Lo único. El Senhor se foi en él e lo sanou, se dice las Escrituras Sagradas. La Bíblia nos dice que el Senhor le dijo: levántate, toma tu lecho e anda. Eu me imagino o impacto sobre as pessoas achar. Não houve um ángel. Estava el ángel de nuestro Señor, Jesús, el santo de Israel, que estava en el estanque de Betesda. Ahora sí, el estanque se chamava Betesda, ou Casa de la Misericórdia, porque el Senhor misericordioso entrou allí neste lugar e sanou a este. Mirá que era dia de repouso, houve toda uma situação complexa, porque começaram a acusar-lhe a Jesus de herir ou ir-se em contra a lei de Deus, porque sanava uma pessoa em sábado, e mirar como se vai mais, como há gente que crê mais em la tradição religiosa,
do que en el Senhor. El Senhor sanou, era sábado, es verdad, pero ellos decían, Jesús rompió el sábado, es un pecador, porque era una tradición religiosa para ellos. No sabían cosa alguna sobre misericordia. Pero mira, versículo 14 nos dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. O sea, no era solo la sanación física, ahora la misericordia era completa. Jesucristo lo dijo la misma cosa que lo dijo Jesús para la mujer que iba a ser apedreada. Vete y no peques más. Era un último y lo gran milagro. No una sanación física, porque hacer com que um cojo ande uma vez mais, hermanos, parece um grande milagro, pero é muito bem menor, mais chico, do que um pecador que era pecador costumaz, que se arrepende de seus pecados e passa a ter uma nova vida e a salvação através da graça de nosso Senhor. Quantas pessoas não estão esperando em algo que não les pode sanar, nem salvar. El cojo, 38 anos em um água sucio, esperando que el agua le fuera a salvar ou sanar. Jesús estava delante de ele e aún assim não mirava que a misericórdia viene de Jesús. Ele estava com sua mirada em algo que não poderia generar a salvação ou a salvação. A superstição era tanta, a tradição religiosa era tanta deste pueblo que não logravam mirar que a verdadeira misericórdia está em Jesus. O que hacemos nosotros agora, hermanos? Contamos a la gente. Há tantos em um estanque, mirando uma água sucia, pensando, isto me vai sanar. E tu e eu sabemos que o Senhor que sana é Jesus. El que salva é Jesus. El que dá uma vida nova é Jesus. Que aprendamos com a história deste anônimo acá. Não sabemos o nome, pero que ha sido impactado por um Cristo que sana. Que assim lo sea en el nombre de Jesús. Amém, hermanos? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Abramos nuestra Bíblia uma vez mais. Antes de finalizarmos nuestro culto, primeiro domingo.